pessoal está entrando. Eu não vejo vocês, parece que eu tenho que ver vocês. Sandra, Tamara, Glesiane, está entrando mais gente. Alice, Sinaia, Fabrício, Igor. Vamos lá, então. A maioria já está entrando. Sinaia está conseguindo entrar hoje. Que bom, Sinaia. Sinaia faz aniversário comigo, gente. Nós vamos fazer ainda uma festa, nós duas, com vocês. Festejar junto aí, 31 de janeiro. Vamos lá, então. Então, continuando aqui, gente. Então, assim, o que acontece também com alguns pacientes? Existe também a infecção dos tratos urinários, né? Pode um rim e uma bexiga, cada um ter uma infecção diferente. Então, nessa hora em que nós vamos conversar com o paciente ou um familiar, é importante que a gente saiba alguma coisa que o paciente possa ter já apresentado no decorrer da sua vida. Nefroptose também, que é a excessiva queda do rim com o paciente em pé. Tem pacientes que já têm a bexiga caída, né? Tem casos também de mulheres que têm, às vezes, situações até de fórceps, de partos normais, né? Pode acontecer também, tá? De, às vezes, já ter alguma situação da bexiga caída. Então, aí é uma questão de ver também com o urologista o que vai fazer para conduzir uma melhora nessa situação toda. Carcinomas de bexiga, então, existem tanto tumores benignos como cânceres malignos de bexiga, que às vezes não aparece no hemograma alguma suspeita de algum processo inflamatório infeccioso, o paciente nem imagina que possa estar com tumor ou um câncer de bexiga e está lá instalado, vai ter que fazer um exame de investigação maior. O rim em ferradura, tem paciente que tem o rim até muitas vezes invertido na sua posição, ele tem às vezes também um tamanho menor, então pode acontecer. A hidronefrose são falhas também da questão da água no organismo que não é expelida, então também causa hidronefrose. Pielonefrite também é uma doença urinária que prejudica bastante. Diria assim que a pielonefrite, a prostatite que eu comentei antes, esses carcinomas de bexiga, aqui fala também carcinoma de célula renal, hipernefroma, alguns chamam, mas eu sempre ouvi falar carcinoma de célula renal. Geralmente é assim que a gente ouve. São tudo casos que vão levar o paciente a realizar esta imagem aqui, que é a urografia excretora. Então, a gente pega toda essa parte aqui da região do organismo, né? Nós temos que pegar sempre, quando vocês verem as imagens lá no laboratório, a gente consegue mostrar para vocês também, exatamente, nós não podemos, nem é preciso, não é necessário, que quando a gente vai fazer uma primeira imagem padrão, pegando exatamente a região renal, nós não precisamos pegar mais do que isso da bacia. A maioria, às vezes, dos alunos, quando eles entram para estágio, alguma coisa assim, eles não lembram mais onde é que é os rins. Na cabeça deles, os rins está na bacia, né? E vejam a diferença da imagem à esquerda aqui. Nós temos os feijõezinhos ali, né? Os rins bem mais acima da bexiga e da bacia. A gente tem que pensar que quando a gente vai pegar um pedacinho ali da bacia, a gente vai pegar a bexiga. A gente não vai pegar o rim. O rim está mais para cima. Então, nessas horas é que a gente vai ter que conhecer melhor a anatomia, né? E as funções e disfunções. Eu sempre diria assim, sempre digo e repito isso, a gente trabalha muito mais depois que começa na radiologia a falar em disfunção do que função, porque a gente acaba descobrindo o que está mal no organismo da pessoa.
no órgão, na estrutura, que não é a função, é a legítima disfunção que traz as patologias. Então, nós temos, na urografia excretora, algumas situações bem melindrosas que a gente precisa controlar, né? Que são exatamente o que está aqui, que é a grande quantidade de sangue através dos rins. Pode o contrastado descer, gente, e descer com manchas escuras. O contrastado descer e tem sangue, assim como aparece o sangue na urina, pode ter sangue local, exatamente onde o contrastado vai estar substituindo a água do organismo. E poderá acontecer do contrastado descer o branco dele, né? E descer junto uma mancha escura. Na hora, a gente chama supervisor ou radiologista para dar uma olhada no que possa estar acontecendo. Existe também, em repouso de cerca de 25% do sangue bombeado para fora do coração, que atravessam os rins. Então, normalmente, esses 25% do sangue, eles podem atravessar os rins e, naquele momento que a gente está realizando o exame, pode confundir com sangue na urina. Nessa hora, o radiologista precisa se basear em exames de sangue desse paciente, se ele tem problema cardíaco ou não, porque, de repente, os 25% do sangue bombeado para fora do coração está vindo 10%, ou está vindo 50%, né, bem mais, pode estar tendo uma disfunção prejudicial, é aonde daí simplesmente o coração também para de bombear normal. Se tiver uma doença músculo cardíaco, né, uma doença músculo cardíaca do cardíaco, também pode expulsar mais que os 25% de sangue para a urina. Vai atravessar os rins e aí acaba saindo pela bexiga, né? Então, são tudo deficiências que podem acontecer com o paciente. Quantos são os pacientes que talvez vocês já conheçam ou algum familiar de vocês que fez lá 5, 6 exames até descobrir o que tem? Então, vai muito da questão de qual exame que vai realmente conseguir investigar tudo daquele paciente, né? E uma coisa é, na minha opinião, opinião de várias pessoas da radiologia, é sempre, quando possível, fazer um exame de qualidade de imagem, alta definição, que venha a ser a tomo, a ressonância, a medicina nuclear, porque a tomo e a ressonância a gente consegue fazer os cortes tomográficos, a reconstrução de corte, reconstrução de imagem, né? Abre um rim e faz lá 100 fatias. Abre um rim, resolve fazer 20 fatias. Ou cortou 100 fatias, daquelas 100 fatias corta mais 20 e consegue ver o rim todo por dentro. Tanto o funcionamento interno dele, como a parede do rim, se não tem nada perturbando o funcionamento dele. Se tiver quadro bacteriano que esteja instalado nas paredes do rim, já vai ter problema. Depois ali, o sangue arterial ele é recebido pelos rins, diretamente da aorta abdominal, através das artérias renais esquerda e direita. E vai que não receba, né? Vai que o sangue arterial não está sendo recebido pelos rins, porque os rins estão apresentando uma inflamação. O que vai acontecer? Por isso que muita atenção. Lá no contraste, quando chegar nos rins, o contraste parou. Ele não vai andar, nem desandar, ele vai parar, estacionar. Vamos chamar o supervisor, vamos chamar o nosso médico radiologista para verificar. Aí, voltando naquela situação do radiologista que normalmente vai até a sala, né? Que é aquilo que é muito importante. Vocês no estágio, se alguém pegar contrastado, muitas vezes vocês vão combinar com o supervisor vai orientar vocês, ou depois vocês vão começar a trabalhar e, de repente, começam um hospital que vai ter contrastado. Normalmente, o supervisor vai combinar com vocês. Ó, Leila, avisa o médico sempre que tiver contrastado, que eu tinha falado para vocês em alguma ocasião já. Então, pode acontecer, sim, também no renal, do médico lá pelas tantas, tem estagiário, tem funcionário, tem um técnico, tem um tecnólogo fazendo exames, eu vou lá na sala já dar uma olhadinha como é que estão as imagens, como é que está as imagens renais. E aí, voltando, aquele slide 3 que a gente olhou antes, né?
que as veias renais ali, elas se conectam diretamente à grande veia cava inferior. E aí elas vão devolver o sangue para o lado direito do coração. Então, na verdade, se nós voltássemos aqui, a circulação sistêmica do coração, troca de sangue arterial por venoso lá no respiratório, no pulmonar, nós temos também a circulação sistêmica junto ao renal, fazendo exatamente uma filtragem e voltando, né? Aí sim, para esse lado direito do coração, aonde o coração vai bombear com mais força. Isso faz com que a pessoa, não tendo genética, não se torne a primeira hipertensa de uma família. Então, imagina, gente, a gente aprendendo isso aqui tudo, sabendo as funções, disfunções, patologias, estudando radiologia, ou quem estiver na enfermagem, estudando enfermagem, quantas coisas que a gente passa a ter mais atenção com o nosso organismo. Ou quando nós vamos atender lá como profissionais, aquilo tudo que vai despertar a mais em quem realmente lembrar do conteúdo, a quem realmente, quando se formar, que eu mexo com os meus alunos, vocês continuam estudando, né, gente? Vocês estão se preparando para entrevistas, né? E às vezes eles, não, prof, eu tenho que pegar meu material. É nessa hora que vocês vão fazer o diferencial de vocês. Aqui também nós temos a situação da função primária do sistema urinário, que é a produção da urina e a eliminação do corpo. Então, assim, quando a pessoa ela absorve a produção da urina, tá? Ela precisa, durante a produção dela, ter uma regulagem de nível de água no corpo. Não pode ter mais nem menos. Como é que a pessoa vai saber disso? Ela vai saber até pela cor da urina dela, num vaso sanitário. Mas o nosso paciente não sabe. Aquela pessoa que não incha nos pés, aquela pessoa que não tem dor no peito, que tem o coração fazendo os batimentos cardíacos, claro que só vai ser quem faz a revisão, até em casa. Pega lá, verifica com o aparelho como é que está o nível de pressão arterial, né? Vai saber que urina 5, 6 vezes ao dia, consegue ver conforme a cor do sanitário, seja no trabalho, seja em casa, se a urina está bem clara, né? Quase branca, incolor. Precisa ter um controle periodicamente, seja de meio em meio ano, um ano, para saber o equilíbrio de acidez básica, né? E também no sangue. Quando alguém aqui talvez já fez urocultura com teste, né? O EQU, já teve várias infecções urinárias, vai verificar lá que vai conseguir ver o pH da urina, a acidez da urina, que muitas vezes é demais. Então, o paciente começa a ter problemas. Quando o radiologista, o bom radiologista, vai fazer uma análise de um contrastado, se ele não conversou com o paciente, ele geralmente, as clínicas, gente, solicitam exames recentes, os exames mais recentes que tiver, e aí vem junto o hemograma, aonde a gente consegue ter um controle. E a urografia excretora, que a gente diz intravenosa, né? Ela é um exame radiológico, sim, e é bem importante que a gente entenda que cada médico seja procurado por um paciente, o clínico geral, o urologista, até mesmo o obstetra, um ginecologista que está tratando a sua paciente, e também médicos que tratam todas as vias urinárias, digestivas e tudo mais, que é o médico da medicina interna que vira do avesso um paciente realmente, quando o paciente apresenta principalmente quadros infecciosos repetitivos, o médico da medicina interna é o mais recomendado ainda, né? E esses médicos vão solicitar um contrastado, nós temos que controlar muito. Então, aqui, menos de 1 minuto após o início da infusão intravenosa, o meio de contraste já em quantidade suficiente, ele vai estar presente nos glomérulos do rim. Então, os glomérulos do rim, eles precisam internamente, na sua estrutura anatômica,
que é uma das coisas aí que o Aldrin vai falar para vocês, dessa questão de todas as estruturas, como elas funcionam, ele vai reforçar ali, e eu acho que fisiologia humana, quem fez com o Aldrin fez em EAD, pelo que eu me lembro. Eu não lembro bem se vocês fizeram anatomia e morfologia e entrou a pandemia, ou se vocês estavam fazendo a fisiologia. Eu acho que vocês estavam fazendo a morfologia. Então, mesmo assim, foi em EAD, né? Então, vai ser importante que vocês tenham este conhecimento. Porque, como eu disse, se não for o contrastado, vai ser em toma e ressonância. E o dia que nós estivermos no pré-estágio e eu falar para vocês que a tomo realmente tem 7 campos para trabalhar, meus amores, vocês vão estudar muito mais o material de vocês de patologia radiológica e de fisiologia humana. Porque é onde a gente faz imagens para ver as disfunções. E isso é fundamental. Às vezes o aluno, ele se formou em técnico em radiologia ou em tecnólogo em radiologia e não se dá conta do quanto é importante as funções, que o curso não é só ossos, que a nossa anatomia não é só ossos, que nós temos todos os órgãos e que se a gente entender melhor como que eles trabalham, nós vamos ser aqueles profissionais que vamos chamar atenção na hora de sentar com um radiologista, porque vocês vão ser encaminhados por radiologistas. Nem sempre vai ser o supervisor, vai ser o radiologista que olhou as imagens de vocês. Vou pegar aqui, quem está aqui, Raquel Araújo, que eu estou vendo aqui 3 alunas. Raquel Araújo, o radiologista vai observar as imagens dela, vai ficar analisando as imagens que ela faz toda semana. Ah, já fez contrastado, se saiu muito bem, acompanhando ali os exames de contrastado. Ah, eu acho que eu vou indicar ela para alguma vaga assim que surgir no outro hospital que eu trabalho, ou mesmo nesse aqui. É assim que funciona. O aluno que não se destacar, que não mostrar o seu interesse, muitas vezes conversando com o próprio radiologista, que é um baita de um mestre, né? Acho que eu contei já para essa turma, ali na medicina nuclear do Hospital Regina, no primeiro momento que eu caí primeiro como estagiário, um dos médicos foi me entregar, eu explico que eu estava fazendo um TCC de cintilografia óssea, mais completa, de todos os ossos. Ah, Leila, vai ali na biblioteca ali aqui da clínica, pega o livro tal lá. Tá, tudo bem, fui pegar o livro. Eu cheguei lá, era tudo em inglês. E eu procurando e procurando e procurando o tal do livro. Ah, voltei na sala dele. Olha, professora, eu não encontrei nada de cintilografia óssea. Tá, depois nós vamos lá, guria. Tá, fomos lá, era todo o livro em inglês. Todo o livro em inglês. Desde os ossos, desde patologias, desde disfunções ósseas que são detectadas em cintilografia. Eu quase surtei. Eu peguei uma prima minha que é professora de inglês ali no Santa, do lado da escola SEG de Novo Hamburgo, ela já está ali, acho que uns 18 anos, e lá fui eu, né, trabalhar com o meu TCC. E na época eu não escolhi o meu assunto que eu queria. Eu queria o processo de infecção hospitalar dentro das unidades de radiologia. E não aceitaram porque ia se estender muito esse assunto. Porque o paciente que bota a mão com algum processo infeccioso, bactéria, na maçaneta da sala do exame, já traz algum risco para os nossos setores. Ia ser um assunto bem interessante, mas não deu. Mas, enfim, essas coisas que vocês precisam quando vão trabalhar com supervisores diferentes, com radiologistas diferentes, às vezes em cada plantão, vão ser grandes mestres na vida de vocês. E eles vão estar analisando vocês. Então, essas coisas que a gente vai falando, à medida que vocês vão se interessando e vão conhecendo e vão questionando e perguntando, são essas pessoas que vão se destacar na hora de um estágio e que alguém lá vai despertar. Pode não ser no último dia do estágio de vocês, mas vocês vão estar em casa 1 mês, 2 meses, 3 meses e alguém vai chamar. Tanto que eu tive a honra de assinar na quarta-feira da semana passada, conforme a resolução 357 de maio deste ano, que permite o aluno com 300 horas, se já por estar sendo efetivado em algum local, encerrar o estágio antes das 400 horas, porque 400 horas eu já acho pouco, né? Mas tive a honra de assinar, de uma pessoa que fez em uma clínica de traumatologia o seu estágio,
e que precisou encerrar antes porque está indo para um hospital de Porto Alegre. E a gente fica bem contente. E realmente, uma pessoa assim, extremamente curiosa, extremamente persistente e questionadora. Então, assim, isso faz a diferença, né? De entender o que está acontecendo aqui, por exemplo, com a situação renal. Nós temos que entender também que lá na hora do exame, acontecendo um branqueamento, uma sombra renal na radiografia de abdômen, acontece muitas vezes que a gente vai chamar de nefrograma da urografia, que já vai aparecer os cálices, pelvis, ureteres, bexiga, visualizados em sequência após a fase nefrográfica, que vai aparecer exatamente a imagem, voltando aqui ao slide 6. Tá? Aí a gente consegue ver bem as estruturas, e isso é o fundamental. Então, o que que acontece na maioria das vezes? Pacientes, às vezes, estão com uma anatomia, né? Não vai ser o nefrograma normal, vai ser exatamente essa imagem que vocês estão aí vendo, radiográfica, que, às vezes, um estagiário faz e pensa que isso aqui está normal. Então, é comparar com uma imagem normal. Então, o que que nós temos aí? Um rim normalzinho, feijãozinho, um rim com 2 cistos, né? Um mais superior e o outro inferior, mais embaixo, e depois um rim policístico, cheio de bolhas. E aí, isso são dilatações dos néfrons. Então, os glomérulos e os néfrons renais, se não lembrar da anatomia, vamos buscar o material lá do Aldrin na fisiologia humana, estudar de novo, né? E aí pode acontecer o aumento de uma pressão interna dos rins, e os rins vão inflar, vão inchar. E por isso, a urografia excretora, ela vai ter que mostrar exatamente essa imagem aqui. Vai ter que conseguir ver o rim direito, o rim esquerdo, o ureter direito, que é um canal bem fininho, bem estreito, o ureter esquerdo, a bexiga urinária. Os ureteres, eles vão contribuir, e muito, né? Porque antes eu disse para vocês que eles são uns canais fininhos, né? Tubos musculares, aonde une exatamente o rim e a extremidade inferior à bexiga. Então, precisa trabalhar corretamente, senão, realmente, nós vamos encontrar problemas nesse rim. Existe também, na situação da punção venosa, né? Que a gente vai encontrar as imagens mais claras. E aí sim, na urografia, começa a descer o contraste. Ele pode descer exatamente como ele está aqui, normal, fluindo bem. Quer dizer que o rim está funcionando bem. O que que acontece se vocês fazem o exame, o camarada está lá fazendo um exame renal e, mas se desceu o contraste, então ele não tem nada. Claro que ele pode ter. Aí sim, a gente vai chamar o radiologista de novo, ou o supervisor, vai olhar um exame desses aqui e vai anotar. E muitas vezes nós vamos olhar no relógio do computador, na mesa de comando, ou o nosso relógio, celular, enfim, celular não é ferramenta de trabalho, então, né, vamos tentar descartar isso. Mas nós vamos anotar lá a imagem, horário tal, se bem que depois o médico radiologista vai ver todas as imagens. Após a punção venosa, contrastado, desceu normalmente, porém, paciente se queixa das dores acima. Aí, claro, nós anotamos lá tudo que o paciente possa ter se queixado, né? E aí, o que que vai acontecer? Não é que não tem nada. O médico radiologista vai recomendar um exame de investigação, porque pode ter, sim, cisto escondido entre os tecidos e células, pode ter um câncer maligno ou um câncer benigno instalado em uma região vizinha da bexiga, mas que possa estar comprimindo um dos rins, que eu falei antes na outra gravação aqui, quando nós começamos a aula, que o rim pode ser empurrado, né? Várias coisas, vários aspectos podem chamar a nossa atenção. Então, tudo que chamar a nossa atenção diante do que nós conversarmos com o paciente ou um familiar, nós vamos anotar lá.
para que o radiologista realmente entenda que se essa imagem aqui está completamente normal, o contrastado desceu até a bexiga, normal, né? O que nós vamos fazer num caso desse aqui? Nós vamos poder até liberar o paciente. Nós podemos oferecer água para ele expelir, vai expelir esse contrastado também, a não ser que ele seja um paciente que vá fazer uma urografia excretora miccional, que a gente vai falar também dentro do material entre hoje e amanhã, que aí miccional é quando vai tendo que urinar durante o exame, que é extremamente constrangedor. Mas isso a gente vai falar agora no momento certo. Gente, na urografia intravenosa, tá? O IV, pode vir uma prescrição para vocês, o IV. E agora, que bicho é esse? Então, são siglas que alguns urologistas começam a encaminhar para o setor de imagens. Claro que a gente tem direito a perguntar o que é para o supervisor. Então, assim, a urografia intravenosa, ela tem ali o objetivo de estudar a função do sistema urinário. E aí sim ver se tem alguma anormalidade nessa função, né? A gente consegue, inclusive ver o rim se mexendo, tá? Ele tem lá o seu movimentozinho. E também a gente precisa verificar na anamnese toda e qualquer alteração que o paciente comente com nós. Desde as suas rotinas, né? Por exemplo, se uma paciente comentar lá que só consegue urinar de manhã e de noite, não tem uma condição normal, não tem uma função do sistema urinário normal. Então, já vamos anotar na anamnese. É indicado para situações de massas pélvicas, que aí é geralmente obstetras, ginecologistas, às vezes sim, pode ser um urologista que vá solicitar, situações de litíase, que são cálculos renais e ureterais, traumatismos renais, dor no flanco, infecções urinárias repetitivas, que tem bastante, às vezes mais do que essas outras patologias, obstruções urinárias agudas ou crônicas, tem pessoas que têm muita obstrução nos rins, anomalias congênitas, genituitárias e neoplasias. Então, assim, tem pessoas que têm anomalias congênitas ou de genitais, que elas são patologias que a pessoa já nasce com a deficiência. Só que, às vezes, vai fazendo revisões, né, com certa idade. Começa lá, de repente, numa fase entre 14, 16, 18 anos, a menina não menstrua, a menina tem problemas renais, tem dores, começa a investigar e começa a aparecer aí, então, algumas doenças, né, que a gente chama de neoplasia. Este exame aqui da urografia intravenosa, ali está escrito para vocês definição, teste funcional verdadeiro que tem a finalidade de visualizar pequenos e grandes cálices, situações de cálices renais, que não despeja, não libera a urina de jeito nenhum e não trabalha com a filtração. Acaba gerando problemas de pelve renal, ureter e bexiga. Sempre quando um paciente tem algum problema renal, bexiga, normalmente esses órgãos têm a tendência de inflar, inchar. E também quando surge alguma patologia benigna ou maligna. Tá, Leila, mas se for tumor benigno, se for câncer maligno, os dois incham? Sim. Só que a tendência que a gente não pode esquecer é que tudo que é benigno fica no lugar, fica intacto no lugar. Não vai aumentar daqui 2 meses, não vai aumentar daqui 3 meses, vai continuar do mesmo jeitinho. Só que a maligna enraiza, que é o efeito estrela que eu desenhei no quadro quarta-feira passada na sala de aula, que vai enraizar, vai se multiplicar, vai para vários canais, né? Desculpa, canais não, outras regiões vizinhas. Então, se complica ainda mais. E a urografia intravenosa, ela faz principalmente uma análise para indicação de portadores de doença cardíaca grave, que eu uso para vocês, que às vezes um paciente nem adianta mais o diurético. O paciente simplesmente tem
problemas cardíacos bem melindrosos, bem complicados, né? E aí existe também contraindicação de algumas hipersensibilidades ao meio de contraste. Então, esses pacientes aqui, no caso de contraindicação, eles vão diretamente para uma cintilografia cardíaca. Eles vão diretamente para uma ressonância cardíaca ou até uma tomocardíaca, tá? Eles não vão fazer esses exames. Ali eu deixei para vocês o preparo do paciente, que é realizar o preenchimento de uma ficha, também preencher um consentimento informado, se é alérgico ou não. Já fez esse exame? Não. Então, não sabemos se você é alérgico. Preciso que assine aqui, mas vamos fazer. Existe o laxativo na véspera do exame, com jejum de 10 horas. No dia desse exame, né, é possível ingerir pequenas quantidades de líquido até 3 horas do exame, só que a gente sempre avisa, né, o melhor atendente da clínica avisa, que está sujeito a urinar na mesa. Tomou muita água, vai ingerir. E esse exame não precisa ter a água, porque vai ter o contrastado. O paciente com antecedentes alérgicos vai realizar uma pré-medicação com 2 dias de antecedência. Esses tipos de medicações têm de vários laboratórios, então cada clínica trabalha com diferentes antialérgicos, né? Vai ser removida a prótese dentária e qualquer objeto metálico entre o pescoço e a pelve. Geralmente, aqui diz usar a apropriada roupa para o exame. Geralmente, a gente deixa o paciente com aventalzinho, ou de tecido ou de TNT. E aí o paciente realmente, ele fica numa posição em que é desconfortável, né, sem a roupa por baixo, mas eu vou dizer para vocês que alguns pacientes a gente consegue tranquilizar. A gente tem, isso é uma coisa que todos vocês vão aprender com o tempo. Deixar o paciente seguro, sem medo de fazer o exame. Ele não pode, é difícil, mas ele não pode notar que ele está sendo observado. Ele tem que entender que a observância que nós temos são pequenos detalhes do comportamento daquele órgão que está sendo investigado. O restante não nos interessa. Então, a gente coloca lá o avental e pronto. Teve um momento que eu acho que eu comentei com vocês, que eu estava pela IMEX, lá em Quaraí, e naquela questão de treinamento dos técnicos, eu acho que eu cheguei a falar na aula de vocês aí. Sempre vai ter história, né? Professor sempre tem história. Um menino de uns 10, 11 anos precisou fazer um exame e, de repente, a gente estava na mesa de exame ali para treinar técnico, coisa para conhecer o novo programa e as placas detectoras para utilizar. E, do nada, o menino começou a evacuar, e por o sistema nervoso, né, gente? E aí ele não estava nem fazendo contrastado. Ele estava fazendo um exame, não me lembro agora na época se era joelho ou... Ai, que coisa. Joelho ou tibia e fíbula, alguma coisa assim. Então, ele teve que ficar numa posição que ele ficou sentadinho na mesa de exame, né? Eu acho que foi joelho. Flexionou o joelho e, de repente, do nada, começou a evacuar, começou aquele cheiro na sala, já foi chamando logo a higienização, uma técnica de enfermagem, parou o exame, parou tudo. Saímos todos da sala. Aí ele teve que ser lavado, né? E a mãe também ficou toda sem jeito. Mas pode acontecer, o paciente está nervoso. Então, imagina se vai fazer um exame desses. Então, é mais cuidadoso ainda da nossa parte, né? A gente sempre tem que estar preparado para o imprevisto. Seja o mal-estar de um paciente, seja uma situação de paciente estar desconfortável, né? A gente tem que estar sempre preparado para isso. Sempre se colocar no lugar do outro. Para o preparo da sala, o carrinho de parada deve estar pronto e em condição para possível eventualidade, porque a gente pode perguntar para o paciente se ele é hipertenso? Não. E o médico não botou nenhuma observação ali, o urologista. Já teve convulsão? Não, mas ele já teve. Já teve síncope, que é desmaio? Nunca tive, mas tem um a cada semana. O paciente quer fugir de patologia e acaba mentindo para a gente. Verificar ali a questão que a quantidade, tipo de meio de contraste deve estar pronto para fazer o exame. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Logo, a gente vai ver o material abaixo aí. Preciso sempre
que todos observem o método de proteção radiológica em todo o tempo do exame. Então, se for algum exame que é possível proteger gônadas, que não é mexido nas gônadas, ok. Agora, aqui a gente pega praticamente a região toda ali. Então, não tem outra proteção, né? Não vai ser necessário outro tipo de proteção. A gente precisa mexer numa região que realmente, pegando na bexiga, vai estar pegando já ali junto ao reprodutor, né? Então, não tem como usar aqui um avental de chumbo. O procedimento geral vai ser realizada uma radiografia de abdômen simples antes de todo o exame contrastado iniciar. E aí o paciente vai esvaziar a bexiga antes do exame. A gente vai solicitar que ele coloque o aventalzinho, enfim, e que ele vai esvaziar a bexiga. Dificilmente numa sala de exame vai ter um banheiro. Geralmente toalete é na frente, é no corredor, enfim, tudo mais. Sempre é importante que vocês expliquem para o paciente tudo o que vai acontecer. Resumindo, né? E aí, logo começar o exame. Não explicar demais, porque aí deixa ele já amedrontado, né? Explicar o básico. Ó, nós vamos fazer uma radiografia de abdômen, vou fazer da sua região abdominal aqui, mas eu preciso que vá até o banheiro para ver se é necessário esvaziar a bexiga ou não. Ah, fui no banheiro faz 10 minutos. Ok, então vamos iniciar. A cinta compressora sempre vai estar em local visível e acessível para que a gente use no momento adequado, momento que é solicitado. E todo técnico, tecnólogo vai anotar o tempo de radiografias, que eu comentei com vocês em outro exame aqui semana passada. Então, vocês têm que ter esse controle, poder respeitar os momentos que é necessário fazer a fluoroscopia. Pergunta básica, gente, que tem que estar numa avaliação final, né? Então, eu coloquei no grupo hoje, falei bem no comecinho da aula, talvez alguns ainda não estavam, né? Que nós vamos ter avaliação final quinta-feira, não mais na escola, a gente combinou na aula presencial semana passada, que a gente vai fazer ela na plataforma. Fluoroscopia, tem que saber o que é. A imagem em tempo real. Imagem em tempo real, como assim? Imagem em tempo real a ser observada em vários momentos de repetição radiográfica. Isso é essencial. Faz uma entrevista. Leila, sabe o que é uma fluoroscopia? Sei. Fluoroscopia é fazer um contrastado, fazer uma radiografia de contrastado, porém em tempo real, onde vai haver várias imagens radiográficas em tempo determinado, para que a gente possa ver o contrastado descendo. Ótimo! Bom, já vou contratar a Leila, porque eu já sei que se eu fizer raio-x aqui, de repente a gente começar a trabalhar com contrastado, ou demitir a menina lá do contrastado e transferir ela para um outro setor, posso pegar a Leila lá e vou atirar ela para dentro da sala do contrastado lá e vai poder contribuir aqui na equipe. E se a Leila não souber como é que fica? É assim, gente. Então, a gente não tem que ter medo, não temer, mas ter o conhecimento. Isso é uma coisa que um dia não foi fácil para mim, um dia não foi fácil para os outros professores. Todo mundo vai aprendendo aos pouquinhos, né? Material a gente vai ter que sempre usar ali o contraste iodado, hidrossolúvel, de 40 a 60 ml, que a gente diz que a gente vai controlar de 0,5 a 1,5 ml por quilo da pessoa. Então, isso é uma coisa que, na verdade, quem vai preparar é o técnico em enfermagem, mas é importante que vocês controlem sempre e não abandonem a sala naquele momento que o técnico em radiologia vai atuar. Quando o técnico em enfermagem entrar na sala para injetar o contrastado, não vão buscar filme, deixam tudo pronto já, chassi, filme, tudo na sala, avental, se precisar, avental de chumbo, se tiver que chamar algum colega, aquilo que a gente já comentou aqui, né? Material para punção venosa, injeção do contraste, isso é uma coisa que a gente precisa ter o controle. Vai terminar o tempo aqui, e aí eu já volto para o outro link para a gente continuar, tá? Já está acusando aqui para mim. Só vou deixar terminar aqui, porque vai dar um minutinho, aí não adianta eu falar da parte técnica aqui e sair interrompendo. Mas assim, pessoal, não é um exame difícil da gente realizar no paciente. O problema todinho é a questão de cuidado para fazer o tempo correto, como a gente vai falar agora a seguir aqui na questão técnica.
a gente anota tudo, se possível